Vieram me perguntar o que é que eu acho sobre o que aconteceu na ação chamada contenção realizada por Castro lá no Rio de Janeiro. E é sobre isso, nesse vídeo, que eu vou falar com vocês. Meu nome é Henrique Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Sociologia no Cotidiano, e você já sabe tudo aquilo de praxe, né? Se você gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, porque você sabe, eu não consigo postar todo dia como eu queria, então o algoritmo ele é muito perverso. Então dá aquela moralzinha aí e vamos debater junto. Lembrando que boa parte que eu vou falar aqui são opiniões baseadas logicamente em leituras minhas de vida como um todo, né? As minhas leituras que eu faço do cotidiano, sobre política, sobre segurança, sobre questões sociais, igualdade, e é isso. Show? Vamos lá comigo. Primeiro de tudo, dizem que a operação foi um sucesso. Se morre 4 policiais e uma boa parte desses policiais que foram a essas ações eram policiais que não tinham nenhum conhecimento técnico sobre ações nas ruas, em combate, eu acho que já começa errado por aí. O que aconteceu foi a mesma tática usada por Tarcísio, foi a mesma tática usada por Bolsonaro, a ideia do bandido bom é bandido morto. Primeiro de tudo, eu vou começar por aqui, porque algumas pessoas têm uma percepção errada quando a gente vai falar sobre isso, pessoas de esquerda, de verdade, principalmente. Ninguém aqui tá com pena de que o traficante, o bandido morreu. Morreu, segue o baile, não vai fazer falta nenhuma para a sociedade, é isso. Só que a gente tem que entender uma coisa, esse tipo de ação ele é o que a gente chama de necropolítica. O que é isso? Necropolítica é quando o Estado ele decide quem vai morrer ou quem vai viver. Para quê? Para se manter no poder, para conseguir o voto das pessoas. Certo? Isso é assim, um conceito bem resumido do que seria necropolítica. Necropolítica é um tipo de política pública? Não. Matar pessoas, entrar na favela e matar traficante, não resolve. Simplesmente não resolve. Né? Como é que a gente pode provar isso? Olha só, vou mostrar aqui um dado aqui para vocês. Isso aqui foram as últimas ações que aconteceram no Rio de Janeiro, tá? Que 20 de outubro de 2025, Complexo da Alemanha da Penha, 60 vítimas aqui, tá? O número tá errado, né? Foi o tempo que foi escrito. Tivemos 6 de maio de 2021, 27 pessoas no Jacarezinho, 24 de maio de 2022, Complexo da Penha de novo, 23 mortos, 21 de julho de 2022, Complexo do Alemão mais uma vez 16 mortos, 23 de março de 2023, lá no Salgueiro com 13 mortos. E aí eu te pergunto, a violência do Rio de Janeiro ela diminuiu? Deixou de existir tráfico? Não, não deixou de existir. Então, isso prova que matar gente não resolve. Cara, morreu um, tem mais 3 esperando. É isso. Vamos colocar outro lugar, mas morreu o chefe da facção lá do morro, da fulano de tal e tal. Cara, vão colocar outro. Imagina que as facções, elas são uma empresa, que é o que elas são de fato. Não de forma legalmente falando, mas tem toda a hierarquia, uma busca do lucro, funciona tal qual uma empresa, só que não tem um CNPJ de fato. Quando um CEO de uma empresa morre, a empresa acaba? Não, a empresa continua, coloca seu CEO. Então, a empresa grande, o dono da empresa morreu, a empresa vai deixar de existir? Não. Vão entrar outros sócios, acionistas, o herdeiro, enfim. A empresa vai continuar existindo, só que com outros proprietários. E é isso que acontece no tráfico. Primeiro é preciso entender que a gente está falando de uma questão aqui, 2 questões principais. Uma estrutura de poder, e esse poder ele é também, que é outro ponto, econômico. A gente está falando de pessoas que querem acumular capital, dinheiro, lucro, poder, certo? Poder financeiro se transforma também em poder político, e é por isso que a gente vê tanta gente da política envolvido com essa galera, né? Como nós tivemos aí o caso lá do JH das Joias, alguma coisa assim do tipo, né? Que inclusive o Castro tirou foto com ele. Eu acho que ficou claro esse ponto, né? Então, vamos voltar um pouquinho na minha fala. Esse tipo de ação, ele aparentemente, ele é um discurso fácil, né, de se assimilar. Por quê? Porque se você vive na sociedade que nós vivemos, e você vive,
você vai se sentir cansado de tanta violência, com medo, a sociedade não gosta de ver ninguém sofrendo, não quer ver seus filhos, netos, irmãos, amigos, parentes, outras pessoas, qualquer que sejam, no mundo do crime. Ninguém gosta, ninguém queria, né? De perder seus bens, enfim, ter seu celular roubado, e é isso. Então, quando a polícia vai lá e o governo vai lá e comemora, diz o bandido bom é bandido morto, vamos fazer uma ação que vai matar 121, são 121 traficantes a menos, então aquilo nos dá um alívio. Veja, eu estou falando de alívio, uma sensação de alívio, que é uma sensação falsa, que é uma sensação diferente de comemorar, como nós vimos esses dias. E aplaudir esse tipo de ação e esse tipo de político? Fica o questionamento. Certo? Se não resolve, Henrique, o que vai resolver? Primeiro nós temos que entender qual é a motivação do crime. O cara entra lá, como eu já falei para vocês, para acumular dinheiro, poder, liberdade. Certo? É isso. Quer dizer que nós vamos ter que acabar com o dinheiro? Não, calma. Não é isso. O que eu estou dizendo é que existe uma estrutura que precisa ser combatida. Como, por exemplo, nós tivemos a ação lá, a Operação Carbono Oculto, né? Que foi uma operação policial focada em desmantelar o esquema bilionário de fraude, lavagem de dinheiro e tal, setor de combustível. E ali foi uma operação bem sucedida, porque ele mexeu no bolso dessa galera. Quando mexe no bolso, e assim, aí sim é efetivo. Resolveu? Não. Porque ali é um pedacinho do que acontece. É só um pedacinho do que acontece. Mas então como é que a gente vai resolver isso? Vamos pensar lá embaixo primeiro, depois a gente vai pensar em outras ações. E eu vou já trazer um exemplo para vocês de como é que a gente pode pensar em uma alternativa para isso. Imagine que a gente está lá na favela. E aí eu vou trazer um dado aqui para vocês, que é esse aqui, ó. Estamos aqui no site do G1, e aqui foram entrevistadas 6.000 pessoas em 42 comunidades entre 20 de fevereiro e 2 de abril deste ano. O ano aqui em questão é 2023, certo? O título da matéria é esse. Metade dos moradores das favelas cariocas declara ganhar menos de um salário mínimo. E tem aqui uns dados aqui, ó. 41% estão desempregados. Dos que estão empregados, 49% ganha menos de um salário mínimo. Aí tu vê um jovem que tá nessa condição, e aí tu é do tráfico. Tu oferece qualquer coisa para esse jovem e ele vai aceitar. Porque ele quer comprar um celular, ele quer comprar um tênis, ele quer comprar alguma coisa. E aí também tem a sensação do poder. Mas decorem essa palavra. Poder. Certo? Então tem a questão financeira e a questão do poder. E aí esse cara vai ser atraído por isso. Aí você vai dizer, mas é uma escolha. Sim, é uma escolha. Mas quais são as opções de escolha que são dadas para esse jovem? É dado a opção de um emprego de qualidade para esse cara, onde ele vai ter um salário digno, uma condição para a família dele, para a mãe, para o pai, um espaço de lazer, de esporte, de ir para o cinema. Vai. Então, primeiro de tudo, o Estado precisa tornar a vida, a existência, mais atrativa do que o crime. Porque, via de regra, o cara que entra no crime, apesar de todas as emoções que ele vai sentir e todas as sensações de poder, ele sabe que uma hora ou outra ele pode morrer. Mas o cara não tem nada, ele vai arriscar. É isso. Eu particularmente não conheço nenhum criminoso idoso, aposentado, assim, não conheço. Então, eu tô pensando aqui embaixo, né? Então, o Estado precisa chegar nesses espaços. Tem uma letra da música do Criolo que ele fala, né? Onde o Estado não chega, o crime traça o norte, o crime traça o rumo. Então a gente tem que pensar em ações que tornem a vida mais atrativa do que o crime. É por isso que o crime, a violência, ela é um problema complexo que não pode ser tratado com soluções simples. Como, por exemplo, quando teve lá, estava no quente do debate, eu vi um cara comentando e ele postou assim com a cara mais fascista do mundo que ele pode ter, jogando uma bomba assim na favela e matando todo mundo. Porque na cabeça dele, todo mundo que mora na favela é traficante, e não é verdade. É a minoria. A galera é família, trabalhadora, e é isso. Então, mais uma vez, não existe solução fácil para problema complexo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o Estado chegar com questões financeiras nesse lugar, que também está ligado com o primeiro, né? Com questões financeiras nesse lugar. De levar lojas, ensinar empreendedorismo, assim, eu não estou falando de
de revolução socialista. Eu estou falando dentro do capitalismo fazer isso. Como é que a gente pode pensar isso? Eu estou dizendo que vai funcionar aqui? Não, mas olha só. Todo mundo aqui deve ter conhecido a famosa história do Pablo Escobar, acredito eu. E aí Medellín era assim, super perigosa, né? Deixa eu mostrar um dado aqui para vocês. Isso aqui é o gráfico que mostra a taxa de homicídio na Colômbia e Medellín entre 1980 e 2012. Se eu não me engano, a data que Pablo Escobar começou a criar ali os cartéis foi 1970 e pouquinhos, né? E aí, em 93 é que é a morte dele. Então, olha aqui esses dados. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Veja que a partir de 1980 começa a escalada, né? De violência. Em Medellín, né? Que era a cidade de foco. E aqui a vermelhinha é a Colômbia. Mas vamos focar aqui no azul. Na cidade. Depois que ele morre, começa a reduzir. Reduziu esse tanto somente porque o Pablo Escobar morreu? Não. Porque é aquilo que eu falei. Pode ser colocado outro no lugar. Então, o Estado, antes que isso acontecesse, o Estado tem que pensar em como solucionar aquilo. Porque um Estado violento é ruim para o próprio capitalismo. É ruim para o próprio capitalista. Aí, olha só quais são as ações que Medellín pensou em fazer. Olha só. Análise. Medellín combateu o narcotráfico e deve ser estudada pelo Brasil. Mais uma vez, vai funcionar no Brasil? Não sei, mas eu acho que a gente tem que tentar alguma coisa. Cidade colombiana transformou-se por meio de ações integradas entre universidades, empresas e Estado, com foco na inteligência policial e invadir loucamente sem nenhum plano não é inteligente. E desenvolvimento social. Não é inteligente, mas ganha voto. Porque bandido bom é bandido morto. Necropolítica, poder e política, para ganhar voto. Soluções fáceis ganham votos. Qualquer alívio que você der vai ganhar voto, mesmo que tenha efeitos colaterais. Aí, olha só. Vou ler aqui só um pedacinho aqui, ó. Inovação e desenvolvimento. Eu vou deixar os sites que eu estou usando na descrição. A cidade implementou projetos como a Ruta N, um polo de startups que incentiva o empreendedorismo e a inovação. O programa gerou resultados notáveis, incluindo desenvolvimento de tecnologias assistivas, como uma cadeira de rodas elétricas criada por uma pessoa que havia sido vítima da violência nos anos 80. Olha que loucura, deixa eu meter aqui para vocês poderem ler comigo, né? A abordagem policial também foi reformulada, priorizando ações baseadas em inteligências em vez de ostensividade. E aqui eu não estou dizendo que a polícia ostensiva ela não é necessária. Ela é necessária, tá? Ela é preciso muitas vezes, mas não como uma solução à política pública. Matar gente, mais uma vez, não é política pública. É solução de mentira. É o famoso enxugar gelo e ganhar voto de gente besta. Priorizando... Cadê? Essa estratégia combinada com investimentos em educação e empregabilidade contribuiu para que Medellín fosse reconhecida internacionalmente como uma das 100 cidades mais inteligentes do mundo. O sucesso de Medellín está fundamentado na integração genuína entre diversos setores da sociedade, superando divisões políticas e ideológicas. Aí aqui eu tenho uma crítica porque eu acho que não existe essa separação entre política e ideologia. Política ela é essencialmente ideologia, porque ela tem a ver com as ações e escolhas de uma sociedade para aquela sociedade. Tá? Então, é ideológico, sim. Não tem separação. Tudo é política, tudo é ideologia. A experiência colombiana demonstra que transformações significativas querem um compromisso coletivo e sustentado, indo além de iniciativas isoladas ou meramente estruturais. E quando ele fala isolado aqui, ele está falando do que o Rio de Janeiro fez, ou do que todos os estados fazem, inclusive aqui no Ceará, com o Elman de Freitas. Combates pontuais ali, né, sem realmente combater a raiz do problema. Você matar bandido, prender bandido, cara, assim, é relevante se você não quebrar a raiz do problema, que é o sistema financeiro. E sabe qual é uma questão que era política pública de segurança pública que a gente pode pensar? Era a fiscalização das fintechs. Sabe quem que foi contra? A extrema-direita. Parece que não, mas tudo isso é segurança pública. A gente acha que segurança pública é só polícia, né? E não é. Segurança pública é levar segurança para a população. É fazer com que esse jovem não entre no crime. É evitar. Depois que ele já está lá, é mais difícil ele sair. Então, é um problema que ele vai precisar ser tratado a longo prazo, com incentivo na educação, no empreendedorismo. E eu não estou falando de revolução, mais uma vez, eu não estou falando de revolução. Daqui. A Colômbia não é revolucionária, não é socialista.
Então é possível a gente fazer isso. O problema é que não há interesse político. Sabe por quê? Porque necropolítica ganha o voto. Então, se você acha que tem solução fácil para um problema tão complexo como a violência, eu espero que você repense um pouco sobre isso. Porque nós temos várias pessoas, principalmente a população negra e pobre, que são as mais vítimas dessa ostensividade, desse ineficaz combate à guerra às drogas, e o problema nem é as drogas, por mais que você legalizasse a maconha ou qualquer outra droga que fosse, cara, o crime organizado ele já está dentro das fintechs, ele já está inserido no mercado capitalista. Então tem que ir aí, tem que ir na fonte, tem que combater a lavagem de dinheiro e enfraquecer de fato isso aí. Então essa é mais ou menos a minha opinião sobre isso. Mais uma vez, não é sobre ter pena ou não, não é sobre algumas vezes ser necessário esse tipo de ostensividade, mas sua ostensividade é para ganhar voto. É preciso trabalhar o combate com inteligência e longo prazo. Infelizmente, não tem política pública fácil para resolver esse problema. Essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda de mim, deixa aqui nos comentários para ouvir sua opinião. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, se você quer deixar alguma coisa, tem algum outro ponto que você queira que eu fale em outro vídeo, eu espero vocês nas próximas. É isso, valeu, falou, fui.